Bom, gente, aqui é o Dragon, bem-vindos a mais um vídeo nessa nossa querida vizinhança. Antes do vídeo começar, se puder deixar o seu like e vamos logo pro tema do vídeo, que você já deve até saber o que é top motivos para ler uma história, né? Que é esse quadro aqui do canal, que já tem um vídeo aqui no canal falando do Teve Manter, que é um vídeo que você já deveria ter assistido antes de ver esse aqui, que fica legal, não é porque já tem esse quadro aqui, né? Então, né? Vamos logo, né? Já estamos estendendo demais. Que é, dessa vez, se vocês já estão vendo o título, vocês já sabem que é Homem-Aranha Azul. Eu sei que o motivo para ler Homem-Aranha Azul, na verdade não precisaria, porque ele é uma história muito conhecida do Homem-Aranha, mas mesmo assim eu achei legal fazer pra essa história também, que eu acho que ela merece um tratamento também, por ser uma história boa do Homem-Aranha, e uma história muito bacana do personagem, que eu acho que assim como ele mantém, as pessoas têm que ler as duas. Então vamos pra lá. Bom, basicamente o primeiro motivo que você tem que ler Homem-Aranha Azul seria porque ele também é uma história desenhada pelo Tim Sale. Dragon, você não devia falar que ela é escrita pelo Jeff Loeb? Então, né? Sabe como que é? O Jeff Loeb, né? Então, né? O Jeff Loeb, em geral, não é um bom escritor. É mais o Tim Sale, provavelmente, dado pitaco por cima dele ali nas histórias. Eu sei que o Jeff Loeb e o Tim Sale tem grandes histórias, como a Quadrilogia das Cores, o Batman Longo Dia das Bruxas. Pra quem não sabe, quando eu tô falando Quadrilogia das Cores, caso não caia de paraquedas aí nesse vídeo aqui dos quadrinhos, você não sabe o que eu tô falando, é Homem-Aranha Azul, Demolidor Amarelo, Hulk Cinza e Capitão América Branco. São isso, a Quadrilogia das Cores. E basicamente, quando o Jeff Loeb ele escreve algo assim, ele é muito truncado, podemos dizer. Ele fala tipo, a mesma coisa de jeito diferente, seguida, sendo que na realidade é o mesmo quadro ainda do desenho, então é isso que ele se mantém preso, ele fala a mesma coisa consecutivamente de novo na mesma cena. E aí quando você acha que passou, ele continua falando isso no quadro seguinte. Cara, eu já entendi, você não precisa falar isso mais. E ele continua. E é meio que assim que o Jeff Loeb escreve. E basicamente ele meio que escreve de novo a mesma coisa nas várias histórias diferentes, a mesma coisa. Só que o Tim Sale, ele deixa essas histórias sendo bem fluidas. Então ele deixa uma suavidade. É um desenho simples, mas não é um desenho simples ruim, é aquele desenho simples que é bem feito. Você pode estranhar provavelmente na vez que você bate o olho, que, cara, que isso, mas você vê a fluidez do desenho, a suavidade, você acaba se apegando a realmente a esse desenho e aí a história flui melhor. Bom, gente, então vamos pro segundo motivo. O segundo motivo que você tem que ver Homem-Aranha Azul é porque ele volta meio que a nostalgia da época do Stan Lee, do Steve Ditko e do John Romita Sr., que são basicamente o início do Homem-Aranha, né? Aquela run inicial do Aranha. Então, o Homem-Aranha Azul remete a essa época. É muito gostoso você realmente reler essa história e vê-la. Então, é uma história que, nesse ponto, ele volta para aquela época e é muito bom. Eu tenho minhas ressalvas com isso, mas dois pontos que eu tenho ressalvas com o Homem-Aranha Azul. Um é extremamente idiota e de um fã chato. E isso não estraga a história e não é para ser ouvido esse ponto. O outro faz sentido, numa análise mais profunda, faz sentido e tem que ser ouvido. Só que um e o outro não tiram a beleza da história do Homem-Aranha Azul. Tanto que pra mim, uma dica que eu dou pra vocês que vão ler o Homem-Aranha Azul, não leiam ele de primeira. Não seja a primeira história que você vai ler do Homem-Aranha. Por quê? Leia todo o run do Stan Lee e avança um pouco, aí depois você vai ler o Homem-Aranha Azul. Por quê? Porque você volta a essa nostalgia dessa época, é uma delícia. A primeira vez que eu li o Homem-Aranha Azul é um dos motivos daquela que eu acabei de falar, do motivo meio que você não deve ouvir realmente, que é idiota, é uma crítica idiota. Mas eu não tinha terminado o run do Stan Lee cronologicamente. A segunda vez que eu fui reler, eu já tinha terminado o run do Stan Lee há um tempo. E cara, como é gostoso voltar àquela época, aquela narrativa na história. Ele dá um up na história, você pode dizer, se tem essa bagagem. Então essa é uma dica que eu tô dando pra vocês. Leiam todo o run do Stan Lee, depois vão ler o Homem-Aranha Azul, que você vai sentir uma sensação tão gostosa. Mas é claro que se você quiser ler o Homem-Aranha Azul sem ler o run do Stan Lee, você pode. Também não atrapalha, mas eu acho que dá uma bagagem a mais você ter lido o run do Stan Lee. Fica mais sentimental. Então vamos para outro tópico que, cara, o Homem-Aranha Azul, ele é o outro motivo que tem que ler é que ele é melancólico. Durante toda a história, o Homem-Aranha Azul te deixa naquele clima melancólico, né? Que dá sentido ao nome Azul, tanto que esse é meio que a fala final também do quadrinho. E, gente, que coisa maravilhosa isso, porque você sabe como vai terminar essa história, de certa forma.
Essa é a história de como o Peter e a Gwen vão começar a namorar. Mas você sabe o que rola durante o romance e depois que o romance meio que termina, né? Como ele termina daquela forma atrás. Então ele te deixa nessa meio angústia, na meio ironia. E a história é fantástica, ela quer te deixar nesse clima mais alegre, mas você sabe como vai terminar. Então é aqueles dias felizes de antigamente. É uma coisa muito bonita, se pode dizer. Tem um motivo para você ler Homem-Aranha Azul, é esse. Lembrando que Homem-Aranha Azul é uma história como o Peter começa a namorar a Gwen. Então ela termina quando o Peter e a Gwen estão começando a namorar. Ela não vai terminar quando a Gwen morre, mas ela vai terminar quando o Peter e a Gwen começam a namorar, gente. É só isso. E outro motivo que você tem que ler Homem-Aranha Azul é meio que exatamente isso que eu tô falando. Que eu já falei, ele é os climas alegres de antigamente. Ele deixa momentos divertidos do Peter com a Mary Jane, com o Harry, com o Flash, com a Gwen. Meio como esse grupo também estava meio relacionado às aventuras do Homem-Aranha. Aquele clima mais nostálgico de antigamente, cara, uma delícia você ver esses momentos. Você tem da turminha de antigamente com o Homem-Aranha meio que afetava eles sem eles saberem. Só o Peter, por razões óbvias, né? Mas é muito divertido você ver essa dinâmica, dessa nostalgia da época dos Stan Lee, os Steve Ditko e John Romita. É quase uma homenagem àquela época, cara. É muito bom você ver isso. E é um dos motivos que eu acho que você tem que ler Homem-Aranha Azul, é exatamente isso. É uma história realmente que é feita pra te agradar como fã, cara, e, cara, que delícia ver isso. Eu sei que é meio chovendo molhado a gente falar de, por que motivo você tem que ler Homem-Aranha Azul? Por ser uma história meio que óbvia, tá no top 10 melhores histórias do personagem. Só que, gente, não é por isso que... Também é por isso que eu quero fazer um vídeo falando do Homem-Aranha Azul, que é uma história muito bacana e dá motivo pra pessoa ler o Homem-Aranha Azul, se ela não leu. Só que motivos para ler essa história é um quadro que eu também não quero falar o spoiler da história. Eu quero te deixar intrigado para você ler essa história. Então eu tô tentando falar da história sem falar dela. É meio complicado, mas... Gente, por mais que eu te falei que eu tenho minhas ressalvas com essa história, ela não é ruim. Ela é muito boa e você tem que dar uma chance a ler ela. Eu acho que ela vai valer muito a pena você conseguir adquirir ela, tanto da Salve, da Panini, do jeito que você conseguir, mas dá uma lida, cara, vale a pena e se divirta muito com essa história. Porque querendo ou não, gente, essa história, querendo ou não, gente, por mais que a história seja muito bacana e tenha esse clima melancólico, você sabe como vai terminar. Com o Homem-Aranha enfrentando o Duende Verde numa ponte, a Gwen cai e uma teia.